Bom dia pessoal, e aí, tudo bem? Vamos lá então para mais uma aula de anatomia e escultura, nossa terceira aula, que vai ser a escultura do canino superior. Então a cerinha ela já vem marcada com o nome do dente, né? Então nós vamos pegar o canino superior e ela é basicamente o mesmo formato do incisivo central e do incisivo lateral, né? Então como que a gente vai começar? Da mesma forma que começamos os outros dentes. Então a gente vai arredondar face vestibular e face palatina. Então vamos lá, vamos começar o nosso arredondamento. Lembrando que esse dente ele é um dente um pouquinho mais robusto, né? Então a cera ela é um pouquinho maior do que a cera do central. Não é pouca coisa, mas é. Tá? Vamos arredondar bem, porque ele é um dente mais convexo, né? Então vamos fazer bem esse arredondamento. Vamos deixar essa cera bem mais redondinha do que no central e do que no lateral. Então, após fazermos esse primeiro arredondamento da nossa cera, então agora nós vamos marcar o que seria uma diferença bem grande, né, dele, que agora seria a cúspide desse dente. E a partir desse momento que a gente marcar a cúspide, a gente já vai saber qual que é a nossa mesial, qual que é a nossa distal. Então, vamos deixar o lado distal daquela vertente um pouquinho maior, lado mesial um pouquinho menor. Eu gosto de romper um pouco a incisal e marcar ela aqui também mesial e distal, para eu já saber mais ou menos o tamanho também que eu vou deixar essa face, tá, pessoal? Então vamos deixar ela bem marcadinha aqui, já para eu ver onde que eu vou fazer a marcação. Então, uma vez que eu marquei onde você minha cúspide, eu vou para remover essa cera da incisal. Então vamos tirando a cera aqui na face incisal para a gente já determinar a nossa cúspide.
pode deixar ela mais reta no começo. Não tem tanto problema, porque a hora que a gente for determinar os detalhes, a gente arredonda um pouco mais essa cúspide, né? Então a gente está esboçando mais ou menos o que a gente quer, altura, tamanho. Agora que a gente já tem a nossa ponta da nossa cúspide praticamente pronta, então vamos seguir para o dimensionamento e direcionamento das faces. Então agora eu vou terminar de arredondar um pouco mais aqui, afinando um pouquinho mais a ponta da minha cúspide, fazendo o ângulo disto vestibular e o ângulo mesovestibular também. Bastante atenção aos detalhes. Então, aqui nós já estaríamos com a face vestibular bem desenhadinha, com a ponta de cúspide. O que a gente faz agora seria a marcação da linha de colo, face palatina e apontar um pouquinho mais essa cúspide para que ela fique mais pontiaguda. Aí nós teríamos nosso dente já concluído. Então vamos marcar agora a nossa área de colo, determinar o tamanho do nosso dente, para depois marcarmos face palatina e aí finalizarmos o nosso dente basicamente. Então nossa linha de colo. Linha de colo já bem definida. Agora vamos para a face palatina, depois face vestibular e vamos finalizar nosso dente. Então vamos lá, marcar nossa fossa palatina.
bastante cuidado e limpando bem para sempre ter a visualização correta na hora de nós fazermos aqui a nossa crista mediana, para a gente não acabar com ela, não desgastar onde não deve. Então vamos bem devagar, né? Vamos marcando bem, limpando bem a cera. Então, o esboço feito. Vamos terminar de arredondar agora a face vestibular, arredondar a face palatina e fazer o detalhe anatômico agora só de finalização. Vamos lá. Então, vamos arredondar um pouco mais as inclinações das faces vestibular. Agora com as quinas, as arestas mais quebradinhas, já começa a ficar mais redondinho o nosso dente. Lembrando também daquela aresta transversal na face vestibular. Vamos remover aquela cera também do meio da face mesial e distal em direção à palatina, diminuindo então também o tamanho da face palatina. Lembrando, toda a palatina é menor do que a vestibular, tirando uma exceção. Então, para quando a gente olhar esse dente pela palatina, nós possamos enxergar a vestibular e não ao contrário.
Então, aqui já teríamos um esboço bem mais detalhado aqui do nosso dente. Vamos só remover agora pequenas imperfeições, diminuir aonde seria então a nossa raiz, para determinar realmente tamanho, visualização e finalizar o nosso canino. Então vamos tirar a cera aqui onde seria a nossa raiz. Vamos já dar uma pequena diminuída no tamanho aqui no volume, evidenciando a nossa linha de colo. Vamos lá. Um pouquinho mais de carinho aqui para essa área que estava bem irregular. Aqui ainda estou achando o dente um pouco largo nessa distância, então vou aprofundar mais minha fossa para diminuir um pouco as cristas e diminuir essa distância. Então vamos aprofundar um pouquinho mais aqui a fossa. Assim, vamos fazer um contorno um pouco melhor da nossa face mesial distal. Então já começo a enxergar esse dente um pouquinho mais com uma curvatura aqui. Vamos aumentar um pouquinho.
Então, pessoal, lembrando que pela visão, pela incisal, eu tenho que conseguir enxergar a fossa por inteiro. Então vamos olhando, não pode ficar com excesso de cera na incisal. Continuar então todas as visões, com bastante atenção, aonde a cera está brilhando mais, está refletindo mais a luz. Vamos marcar um pouquinho melhor a linha de colo aqui, pessoal. Fazer a nossa finalização do nosso dente.
Então, aresta distal maior, aresta mesial menor, ângulo mesial mais reto, ângulo distal mais arredondado. Crista marginal bem marcada, fossa também bem delimitada. Uma visão mesial e distal, vamos enxergar ali aquele formato mais triangular, não tão reto. Então, chegando na área incisal, a nossa crista ela fica bem mais suave, ela sai mais proeminente da região de cíngulo, fica mais suave na região de terço incisal e mais robusta na área de terço cervical e médio. Então, agora finalizando, vamos tirar essa linha que ficou mais marcadinha, vamos suavizar essa linha da cervical, da nossa linha de colo. Estreitar um pouquinho aqui a área de raiz. Marcar então o nosso sulco lóbulo de desenvolvimento. Um distal e um na mesial. Então, estaríamos com o nosso canino superior pronto. Marcar a face
distal, face mesial. Então teremos nosso canino pronto. Face vestibular, face distal, face palatina, face mesial e pronto o nosso canino. Então essa é a nossa aula dessa terça-feira.